Estamos de volta, senhores, estamos de volta com o nosso segundo bloco, a nossa segunda parte. Eu dizia, um grande exemplo de forma vinculada por força da lei está no artigo 108 do Código Civil. Olha o que diz o 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tá aí. Se eu for fazer um negócio que diga respeito a um imóvel cujo valor ultrapasse a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, este negócio haverá de ser realizado através de uma escritura pública. Este contrato tem que ser realizado através de uma escritura pública. Mas, professor, tá esquisito, professor. Tá esquisito, apesar de eu ter lido aqui esse artigo de lei. Tá esquisito porque, Luciano, eu moro aqui em um grande centro urbano e aqui em minha cidade há vários empreendimentos em construção, tá? Novos empreendimentos, com stand de vendas, há vários deles, eu dizia, Luciano, em construção. E aqui, na minha cidade, se o cidadão quiser comprar um apartamento deste, um prédio em construção, e o apartamento aqui custa muito mais do que 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, para que ele realize esta compra, ele vai entrar lá no stand de venda e vai realizar essa compra através de um instrumento particular. Como é que pode, professor, se o senhor acabou de ler o artigo aqui e me mostrar que tinha que ser por escritura pública? Cuidado, cuidado, porque este contrato que você me narrou há pouco, que diz respeito a um imóvel em construção, não é uma compra e venda. Este contrato é uma promessa de compra e venda. E a promessa de compra e venda, artigo 462 do Código Civil, ela terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. Promessa de compra e venda terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. A promessa de compra e venda, ela tem forma livre. A promessa de compra e venda, ela tem forma livre. Como a promessa, de uma maneira geral, tem forma livre, que é o contrato preliminar, então, no caso que você me narrou, como não é compra e venda, mas sim promessa de compra e venda, até mesmo porque o imóvel está em construção, né? Então, o cidadão está prometendo vender o imóvel quando ficar pronto e o outro está prometendo comprar quando o imóvel estiver pronto. Essa promessa de compra e venda terá forma livre. Então, a regra do artigo 108 do Código Civil, que diz respeito a negócios que envolvam imóveis cujo valor ultrapasse a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, não abraça, não abrange as hipóteses de promessa, não abrange as hipóteses de contratos preliminares, porque o contrato preliminar invariavelmente tem forma livre, ok? Soma-se a isto ainda um outro fator que vocês não devem fazer confusão. Nós estamos aqui, vem comigo na tela, discutindo sobre a forma do negócio. Forma do negócio jurídico, que seria aí a forma do contrato. Nós estamos aqui discutindo sobre a forma do negócio jurídico, que seria aí, eu dizia, a forma do contrato. Nós estamos aqui discutindo se este contrato tem forma livre ou se este contrato tem forma obrigatória, se este contrato tem forma vinculada. É sobre isso que nós estamos aqui debatendo, é sobre isso que nós estamos aqui discutindo neste momento. Nós concluímos que se o contrato, se o negócio disser respeito a imóvel, cujo valor ultrapasse a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, este negócio, este contrato tem que ter forma pública. Que se este contrato, porém, for uma promessa de compra e venda, independentemente do valor do imóvel, terá forma livre. Ok, isso é uma coisa. A forma do negócio jurídico. Outra coisa é o modo de aquisição
da propriedade. Outra coisa, eu dizia, é o modo de aquisição da propriedade. Porque a propriedade, para ser adquirida, ela exige um modo, que, em regra, é o registro. O registro no cartório de registro de imóveis. O registro no cartório, eu dizia, de registro de imóveis. Pronto. Esse registro, amigo, vai ser necessário independentemente da forma do negócio. Ainda que meu negócio tenha forma livre, diz respeito ao imóvel cujo valor é inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, ou o negócio era uma promessa de compra e venda, enfim, mesmo que a forma do negócio seja livre, para que eu me torne proprietário daquele imóvel, eu terei que fazer o registro imobiliário no cartório de registro de imóveis. Então, não confundam nossa discussão de agora, que é a forma do negócio, a forma do contrato, com o meio de aquisição da propriedade, o modo de aquisição da propriedade. Mas seguindo nos requisitos de validade, consentimento válido, que é aquele consentimento livre e desembaraçado. Consentimento válido é aquele livre, é aquele desembaraçado, desprovido de qualquer vício de consentimento, erro, dolo, coação, lesão, livre, desembaraçado, enfim, é o nosso consentimento válido. O cidadão, de livre e espontânea vontade, consentiu com aquela situação. O consentimento, a priori, poderá ser manifestado de qualquer maneira. Qualquer maneira. Ele pode ser manifestado por escrito, escrito público, escrito particular, verbalmente. A priori, você poderá consentir de qualquer forma, mas aí eu lhe pergunto, e seria possível consentir através do silêncio? Será que no direito brasileiro, quem cala, consente? Essa é uma bela dúvida, né? Essa é uma bela dúvida. E o silêncio no Brasil, em regra, é neutro. O silêncio no Brasil, em regra, é neutro, porque não significará nem aceitação e nem negativa. Na regra geral, o silêncio no Brasil é neutro, todavia, excepcionalmente, o artigo 111 do Código Civil, com base em dois requisitos cumulativos, afirma a possibilidade da aceitação através do silêncio. Então, excepcionalmente, o artigo 111 do Código Civil, com base em dois requisitos cumulativos, afirma a possibilidade da aceitação através do silêncio. O primeiro requisito é que as circunstâncias ou os usos autorizem. E quando eu falo em usos aqui, eu falo em costumes. Então, que as circunstâncias ou os usos autorizem, entendem por usos aí costumes. Segundo requisito, que não seja necessária declaração de vontade expressa. Então, que as circunstâncias ou os usos autorizem e não seja necessária declaração de vontade expressa. Somado estes dois requisitos, você poderá consentir através do silêncio. Eu vou lhe dar aqui agora dois exemplos em que o ordenamento jurídico brasileiro permite o consentimento através do silêncio. Primeiro exemplo, vem comigo na tela. Primeiro exemplo, diz respeito ao contrato de doação. Artigo 539 do Código Civil. Diz respeito ao contrato de doação. Diz o 539, na doação pura, na qual seja fixado prazo para aceitação, se o donatário permanecer em silêncio, presume-se o aceite. Então, na doação pura, na qual seja fixado prazo para aceitação, se o donatário permanecer em silêncio, presume-se o aceite. Imagine você que Juliana fez aniversário, né? Juliana fez aniversário, 52 anos de idade, grande amiga minha, eu não tive condição, tô brincando, gente. Juliana tá quantos aninhos, Juliana? 26 anos de idade, né? Tá ótima, Juliana, viu? Você. Mas enfim, eu dizia, imagine que Juliana fez aniversário, 27 anos de idade, vida corrida, muitas aulas, não tive condição de ir até lá, mas como Juliana é uma querida, uma pessoa que eu gosto muito, eu passei lá no prédio de Juliana e deixei na portaria um presente para ela.
Um presente para ela com um cartão de felicitações e dando a Juliana o prazo de 3 dias. 3 dias para que ela, Juliana, diga se aceita ou não aceita. É uma doação pura, porque eu estou dando algo para a Juliana sem exigir nada em troca, e na qual eu coloquei um prazo para aceitação. Se Juliana deixar o prazo transcorrer em branco, que o direito chama de inalbis, presume-se-á o aceite. Então, se Juliana deixar o prazo transcorrer em branco, se Juliana deixar o prazo transcorrer inalbis, eu dizia, presume-se o aceite. Perceberam aí, gente, a dinâmica da coisa? Beleza? É uma aceitação através do silêncio. Mas eu disse que eram 2 exemplos, vou ao segundo exemplo. O segundo exemplo é o Código de Defesa do Consumidor. Vou lá no CDC, artigo de número 49, Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49 do CDC, ele trabalha com compras e vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. Compras e vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. O CDC, ele se preocupa muito com o consumidor quando o consumidor realiza uma compra fora do estabelecimento comercial. Porque quando o consumidor realiza uma compra fora do estabelecimento comercial, ele, consumidor, pode ser enganado pela tal da imagem meramente ilustrativa, né? A imagem meramente ilustrativa é uma miséria. Engana que é uma maravilha. Vocês já viram, por exemplo, aquela famosa e fatídica propaganda do Big Mac? 2 hambúrgueres, né? Cada carne, meu amigo, nossa senhora, parece aquela carne do Outback, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo milimetricamente posto, 2 fatias assim, ó, uma caindo por cima da outra, molho especial que de tão consistente dá volta, cebola e picles no pão com gergelim. É o Big Mac. O Big Mac, ele vai de uma ponta a outra do seu televisor e de cima a baixo. É o Big Mac. Big Mac. Ótimo. Você está voltando para casa sábado à noite, não tem nada para comer em sua casa, é fato, sua geladeira é um gelágua. Você, morto fome, de madrugada, não tem onde ir, vai passar onde? No drive-thru da McDonald's. E passa lá então e pede a famosa promoção do Big Mac. E aí vem a promoção do Big Mac. E aí vem a promoção do Big Mac e você é apresentado ao Big Mac da vida real. Quando você abre a caixinha, metade do gergelim já vai na tampa. E quem come Big Mac sabe do que eu estou falando. Cebola e picles para um lado, molho especial para o outro, queijo grudando no fundo da caixa. Aquele é o Big Mac da vida real. Muito menor na escala do que aquele Big Mac que você viu no seu televisor. Porque ali no televisor você estava diante de uma imagem meramente ilustrativa. Obviamente que na questão aí não há propaganda enganosa, porque é possível que haja o que a gente chama de dólus bônus. O que é o dólus bônus? É aquele que mexe com o imaginário do consumidor, tá? Desde que se mantenham ali as características do sanduíche, se mantêm, né, os componentes todos, o dólus bônus é permitido. Eu peguei o exemplo para você ver como a imagem meramente ilustrativa difere do produto por vezes entregue. Por conta disso, quando você compra um produto durável, através de imagem de televisão, fora do estabelecimento comercial, o Código de Defesa do Consumidor lhe dá o prazo de 7 dias. Prazo de 7 dias para que você, dentro deste prazo de 7 dias, diga se realmente quer ficar com o produto ou não. Prazo de 7 dias é uma espécie de venda a contento. Você tem ali uma venda a contento e tem 7 dias para dizer que não está contente, tem 7 dias para exercitar o seu descontentamento. Beleza. Porque há um receio de que você compre algo que não bata na realidade. Se você deixar esse prazo de 7 dias transcorrer inalbis, em branco, presume-se que você está contente. Presume-se que você aceitou através do silêncio. Vou lhe dar um exemplo aqui que encaixa-se exatamente no artigo 49. Vocês já viram aquele negócio do Ibitronic? Fica na barriga, dando choque para fazer abdominal? Eu me lembro até da propaganda da feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. Aí aparecia a barriga dela, né? Ela lá do Ibitronic. Uma maravilha, uma barriga maravilhosa, na verdade, sem 1 centímetro fora do lugar, tudo milimetricamente posto. E feiticeira lá no Ibitronic. Você então resolve o quê? Comprar um Ibitronic. E aí você liga lá
pega o seu Ebitronic e o Ebitronic chega em casa. E quando o Ebitronic chega em sua casa, que você põe o Ebitronic em sua barriga, você descobre que uma coisa é o Ebitronic na barriga da feiticeira, outra coisa é o Ebitronic em sua barriga. Porque a feiticeira acorda de manhã, corre 15 quilômetros, depois come uma selga, né? E aí ela nada 300 quilômetros e depois come uma alface. E aí o almoço dela é um shake de proteína. E você? Você acorda, toma café correndo, vai trabalhar, senta no computador e fica lá, ó, só acumulando gordura. Não é verdade? Então são coisas completamente diferentes. Mas se você comprou com base na imagem meramente ilustrativa, aquela que estava lá no televisor, que pode ter lhe enganado, você então tem 7 dias para devolver o produto. É um prazo de contentamento. Você não precisa impor defeito ao produto. Não precisa dizer que o Ebitronic veio quebrado, nada disso. Você simplesmente devolve. Falou, não quero. Não quero o Ebitronic. Não tenho interesse no aparelho. Pronto, acabou. Se você, porém, silenciar, após os 7 dias, presume-se que você está contente. É mais um exemplo aí de aceitação através do silêncio. Mas questiono aos senhores o seguinte: o que é que acontece se você desrespeitar um dos itens da validade? Imagine que o agente é incapaz ou que o objeto é ilícito, né? O que é que acontece? Você adentra no estudo da teoria das invalidades, também chamada de teoria das nulidades. Então, o desrespeito a um dos itens da validade adentrará no estudo das invalidades, adentrará no estudo das nulidades. Vejam vocês que acontece com certa frequência. Com certa frequência, você está diante de um negócio que existe, ele venceu o primeiro degrau da escada ponteana, mas que, porém, não é válido. Pense você em uma compra e venda de cocaína. Existe? Existe. Você tem agente, na verdade, você tem até 2 agentes, né? O traficante e o usuário. Você tem o objeto, que é justamente a cocaína. Você tem forma, imagino que compra e venda de cocaína seja realizada verbalmente, né? Não imagino que as pessoas lavrem contrato por escrito de compra e venda de cocaína. E você tem consentimento, alguém queria vender cocaína, alguém queria comprar cocaína. A compra e venda de cocaína existe. Existe. Aos tubos por aí, né? Se vê com certa frequência compra e venda de cocaína por aí. Mas apesar de existente, ela não é válida, ela não é abraçada, ela não é recebida pelo direito, porque o objeto é ilícito. Então vejam vocês que com certa frequência você é convidado a estudar a teoria das invalidades, você é convidado a estudar a teoria das nulidades. E para que você compreenda a teoria das invalidades, para que você compreenda a teoria das nulidades, você deve ter em mente aí 3 informações iniciais importantes. 3 informações iniciais importantes. Primeira informação inicial importante: não há nulidade implícita. Não tem nulidade implícita. As nulidades sempre estão expressas em lei. Então não há nulidade implícita, a nulidade sempre está expressa em lei. Segunda notícia: não há nulidade sem prejuízo. Existe até um brocardo da doutrina francesa, enfim, que diz isso, um brocardo famoso. Não há nulidade sem prejuízo. É a nossa segunda premissa. E terceira premissa: quando eu falo em nulidades, quando eu falo em invalidades, nulidades, eu falo em um grande gênero. Um grande gênero que se bifurca em nulidades ou invalidades absolutas, que nós costumamos chamar simplesmente de nulidades, ou nulidades ou invalidades relativas, que nós costumamos chamar de anulabilidades. Então, nulidades ou invalidades absolutas, nulidades ou invalidades relativas. Tá aí. Nulidade absoluta e nulidade relativa são níveis, são degraus de invalidade. Quando a invalidade é muito severa, ela é absoluta. Quando a invalidade é mais branda, ela é relativa. O exemplo da idade aqui é muito elucidativo. Se o cidadão praticar um ato com menos de 16 anos de idade, o ato é nulo, porque o cidadão é absolutamente incapaz e precisava de representação. Você está diante de uma nulidade absoluta. Agora, se este cidadão
tinha entre 16 e 18 anos de idade e praticou o ato sozinho, o ato é anulável, porque este cidadão agora seria relativamente incapaz e ele precisaria tão somente de um assistente. A nulidade aqui não é mais tão severa, ela não é mais tão gritante assim. Ok? Então, quando eu falo em invalidades, quando eu falo em nulidades, eu tenho esses dois níveis, esses dois degraus, nulidade absoluta e nulidade relativa. E o legislador aqui vai encaixando na absoluta ou na relativa a partir da leitura do nível de gravidade. O que o seu avaliador quer saber, tanto sobre a nulidade absoluta como sobre a nulidade relativa, são as hipóteses e as características. Hipóteses e características. Então, o que o seu avaliador quer que você conheça é quais são as hipóteses que geram nulidade absoluta e quais são as suas características, e quais são as hipóteses que geram nulidade relativa e quais são as suas características. É isto que o seu avaliador quer que você conheça. E sobre isto que nós iremos conversar a partir de então. Iremos conversar a partir de agora. Eu vou começar com as nulidades absolutas, iniciando com as hipóteses. Há dois artigos principais do Código Civil que trabalham com as hipóteses de nulidades absolutas. Então, dois artigos principais, eu dizia, do Código Civil que trabalham aí com as hipóteses de nulidades absolutas, artigos 167 e 166. O artigo 167 traz a hipótese intitulada como simulação. O negócio simulado é nulo, está lá no 167. Já o artigo 166 nos traz mais 7 hipóteses de nulidades absolutas. Olha lá o 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível e indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterido alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Tá aí. São hipóteses de nulidades absolutas. Todas estas situações do artigo 166, bem como a hipótese intitulada como simulação do artigo 167, ocasionarão nulidade absoluta. Mas vem cá, uma vez diante da nulidade absoluta, quais serão as suas consequências, as suas características? Vem comigo na tela. Primeira característica, esta nulidade absoluta, ela vai atingir interesse público. Nulidade absoluta, ela vai atingir interesse público. Como ela atinge interesse público, eu já avanço a segunda característica. Essa nulidade absoluta, ela poderá ser arguída, tira essa trema daí, né, que a trema acabou. Ela poderá ser arguída por qualquer pessoa, tá? Por qualquer pessoa. Mantenha na tela. Qualquer pessoa deve ser entendida a expressão aí da forma mais ampla possível, tá? Pode ser arguída pelas partes, pode ser arguída por terceiro interessado, pode ser arguída pelo Ministério Público e até mesmo pelo juiz de ofício. Então, qualquer pessoa, parte, terceiro interessado, Ministério Público e até mesmo pelo juiz de ofício. Qualquer pessoa, eu dizia, poderá arguir essa nulidade absoluta, a questão de ordem pública. A decisão que declarar esta nulidade absoluta, essa decisão tem natureza declaratória, ela terá efeitos retroativos, ex tunc, para trás. Então, a decisão que declarar esta nulidade absoluta, ela vai ter efeito retroativo, ela vai ter efeito ex tunc, ela terá efeito para trás. É como se aquele negócio nulo jamais houvesse ingressado no ordenamento jurídico brasileiro. Ela destrói o negócio nulo desde o seu nascedouro. Essa nulidade absoluta, ela não se submete a prazo de arguição. Ela não submete a prazo decadencial, ela não submete a prazo prescricional de arguição. Ela poderá ser arguída a qualquer tempo, ela poderá ser arguída em qualquer grau de jurisdição. Então, ela não submete a prazo prescricional, ela não submete a prazo decadencial de arguição.
Beleza. E este negócio nulo, quinta característica, não pode ser confirmado. Entenda por confirmado, ratificado, saneado, convalidado. Então, ele não pode ser confirmado, ratificado, saneado, convalidado. Esse negócio nulo não admite ratificação, saneamento, confirmação, convalidação. Não. Está lá no artigo 69. O negócio nulo, ele poderá ser convertido em um ato válido. Diz lá o artigo 170. Ele pode ser convertido em um ato válido, mas ele não pode ser confirmado, ratificado, saneado, convalidado. Não, não pode. Ele poderá apenas ser convertido, eu dizia, em um ato válido. Ok? Sobre as características das nulidades absolutas, duas observações importantes, tá? A primeira observação está no parágrafo único do artigo 68. Parágrafo único lá do artigo 168 do Código Civil. E o parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, ele nos informa que o juiz, o magistrado, de ofício, poderá apontar a nulidade. Então, o juiz de ofício, ele pode apontar a nulidade, dizer, opa, é nulo, ó, nulidade absoluta, mas ele não poderá saná-la de ofício. Então, o juiz de ofício pode apontar a nulidade, mas não poderá saná-la. Essa é a primeira observação. Segunda observação, a nulidade absoluta, para que ela seja arguída lá em cima, são nas instâncias extraordinárias, STJ, STF, essa nulidade absoluta para ser arguída lá em cima no STJ, lá em cima no STF, a matéria haverá de ter sido pré-questionada. Então, para que ela seja arguída lá em cima, STJ, STF, a matéria, eu dizia, ela haverá de ter sido pré-questionada. Professor, o que é pré-questionamento? Ela tem que ter sido antes ventilada, veiculada, debatida nos autos. Ok, gente? Beleza? Você viu comigo, então, agora as hipóteses e as características da nossa nulidade absoluta, né? Vem aqui comigo ó, no esqueminha. Nós vencemos aqui as hipóteses, vencemos as características das nulidades absolutas. É momento de avançarmos para as hipóteses e para as características das nulidades relativas. Vamos trabalhar então com hipóteses, vamos trabalhar então com característica das nulidades relativas. E eu vou começar com as hipóteses. E aqui vai o macete de prova. Olha só, as provas de concurso sempre perguntam sobre hipóteses de nulidades. Sempre perguntam sobre hipóteses de nulidades. É uma questão clássica de prova concursal. Traz lá uma determinada situação e pergunta se aquela situação se encaixa em uma nulidade absoluta ou se ela se encaixa em uma nulidade relativa. E você tem que conhecer. Obviamente, para fazer prova de concurso, já há um número de temas, né, bem extenso que vocês têm que ter contato. Já há um número de temas bem longo que vocês precisam conhecer. E nós temos, então, que potencializar o nosso estudo. Nós temos que ganhar tempo. E aqui vai o macete. Percebam o seguinte. As provas são objetivas. E as nulidades, das duas, uma. Ou são absolutas, ou são relativas. Daí porque, para a sua prova, basta que você conheça um dos rolos. Porque se você souber qual é o rol de nulidades absolutas, você marcará o rol das relativas por exceção. Se você souber qual é o rol das relativas, você marcará as absolutas por exceção. Eu vos aconselho que conheça o rol aqui das nulidades relativas. Por quê? Porque é um rol mais enxuto. É um rol menor. E como é um rol mais enxuto, um rol menor, é mais fácil que você tenha conhecimento. Então, eu aconselho que você conheça aí, eu dizia, o rol das nulidades relativas. O rol das nulidades relativas, ou pelo menos das principais hipóteses de nulidades relativas, está estampado no artigo 171. O artigo 171 do Código Civil nos informa lá na primeira hipótese, no primeiro inciso, que a incapacidade relativa do agente gerará a nulidade relativa. A incapacidade relativa do agente gerará nulidade relativa. Bem, isso aqui é tranquilo, né? Incapacidade relativa gera nulidade relativa e, pasmem, incapacidade absoluta gera nulidade absoluta. Não tem para onde correr.
E diante do fato de que atualmente só há uma hipótese de absolutamente incapaz no Brasil, que é o menor de 16 anos de idade, ficou muito fácil, né? Tranquilo. E a segunda hipótese, qual é? Sobre ela, conversaremos no nosso terceiro bloco. Até daqui a pouco.